Tarde. Grata a Deus pela vida de cada uma de vocês. Eu louvo sempre a Deus pela oportunidade que a mim é dada de poder estar falando com vocês, conversando com vocês, orientando vocês, abraçando vocês e dizendo a vocês que existe uma vida é, reluzente, existe uma vida maravilhosa e existe uma vida plena a ser vivida longe de abusos narcisistas, ok? Então, muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Desde já, a gente tem que pedir, né? Não tem jeito, a gente está aqui, tem que pedir. Deixa seu like, seu compartilhamento, seu depoimento, é importante para a gente que vocês interajam com a gente aqui no canal. Isso deixa a gente feliz e também nos ajuda a fazer um trabalho com mais qualidade e também é como se você estivesse fazendo um pedido para o YouTube, que ele pode divulgar os nossos vídeos, que tá tudo ok com o nosso trabalho. Então, acaba ajudando a gente do lado de cá, tá bom? Então, eu fico feliz por isso, muito obrigada e vamos lá. O final, quem faz? Entre o abusador e a vítima, quem é que tem que dar o final nessa história? Quem é que tem que terminar com os abusos? Porque o narcisista, ele não termina, ele não acaba com os abusos, ele não termina com as suas vítimas, ele não encerra nenhuma história com ninguém. E nós já sabemos que ele não faz. Então, afinal, quem é que tem que fazer? É a vítima, gente. É a vítima que tem que terminar com os abusos. Ou a vítima acaba com os abusos que o narcisista comete com ela, ou ela termina acabada através dos abusos dele. Se ela não acabar com os abusos, esses abusos acabam com a vida dela. Vocês estão entendendo? O narcisista abusa para matar. Por quê? Ele não vive. Se ele não tem vida própria, se ele não vive, ele só existe, ele vai querer ver você vivendo? Claro que não. Quando ele abusa para matar. E todo narcisista se comporta da mesma maneira, só muda de vítimas e de lugar. Como assim você vai viver? Ele olha para a vida da vítima e fala: como assim você vai viver? Eu não sei o que é viver. Ele não vai permitir que você vive. Né? Na mente dele é um insulto ver você vivendo e feliz. Como assim você vai ser o que você quer? Ele não é. Como assim te ver rindo? Ele não é feliz. Como assim que ele tem que aceitar isso em você? Como assim você pode ter alguma coisa? Ele não tem. Além dele não ter, não ser e não viver, ele ainda tira da vítima aquilo que é de direito dela. O narcisista nem merece o nome de narcisista. Eu vou falar de verdade, nem merece nem o nome de narcisista. De tão ruim que eles são. Ruim de tudo, de verdade. Só quem um dia conheceu um narcisista sabe do que eu estou falando. O narcisista vê em você o que ele não tem nele. E quando ele olha para a sua vida e vê em você aquilo que falta nele, mata ele de ódio, mata de raiva. Ele não dá conta de engolir isso, gente. E aí a inveja começa a fumegar. Claro, vai fumegar. Vai soltar fumaça para tudo quanto é buraco que tiver na cabeça. Porque ele não vai aceitar isso. Então ele vai te rodear para te minar e minando todas as tuas forças vitais. Então veja que ele dá um treinamento às suas vítimas, onde elas se acostumam com as migalhas que vêm deles, porque na mente do narcisista, essas vítimas não podem ter vida própria. E que migalhas são essas? Migalhas. Um olhar, um gesto diferente daquilo que ele sempre fez, um comportamento diferente daquilo que ele te trata todos os dias, ele sabe que te sangra, ele vai ter um comportamento diferente. Para quê? Para que a vítima troque o banquete que um dia ela já experimentou na vida dela, que é ter uma vida plena pela migalha que ele oferece. Você vê que o narcisista, você pode oferecer ele o que for, que ele não aceita, ele despreza, ele não pode receber.
Então, quanto mais a vítima busca nesse narcisista, por ela ter recebido migalha um dia, menos ela vai ter. Ele treina a mente da vítima a se comportar desse jeito, porque é isso que adoece o emocional de suas vítimas. E é essa falta, e é essa escassez que vai matando a vítima aos poucos. E ele sabe sim disso. Ele sabe sim que quanto mais ele tiver entrada para manipular, mais doente essa vítima vai ficar. Então ele aplica essas manipulações para mudar a visão dessa vítima para ele. A sua visão tem que ser voltada para o narcisista. O seu foco tem que ser voltado para o narcisista. A sua vida tem que ficar estagnada no mesmo lugar, como se você não tivesse nenhum valor. É assim que ele enfraquece, é assim que ele humilha, é assim que ele tenta te provar, né? Porque no fundo, ele quer te provar que quem manda é ele. Nessa história aí, quem tá mandando é ele. Enquanto ele se coloca nesse lugar de estar acima e a vítima começa a se ver como se ela estivesse embaixo, na mente dele ele tá mandando. E quando você não está bem, agora sim, agora ele vai ficar melhor ainda quando ele vê que você não está bem. Por quê? Porque agora ele deseja que a vítima implore. Você está entendendo? Implore para poder estar com ele. Olha, gente, olha que doideira. Por você não estar bem, agora você vai implorar por estar com ele. Ainda que você não tenha ele, mas você só queria estar na presença dele. Ele faz isso tudo sutilmente, sem que você perceba esse jogo. Como alguém vai querer abraçar a morte? Não é uma loucura isso? Muito burro. Muito idiota. Se não te gera vida, você nem quer assunto. Você não vai querer abraçar a morte, você não vai querer abraçar aquilo que te deixa na escassez. O narcisista, ele suga todos os teus recursos. Onde você se veja em total escassez. Só que ele suga isso no meado do relacionamento, entre idas e vindas. Entre te colocar em cima e te jogar para baixo. Entre te mostrar um reino aonde esse palácio foi levantado para você reinar e ao mesmo tempo te apontar para um inferno onde ele tem o poder de te colocar. Ele é isso. Ele vive isso e ele gosta de ver a vítima vendo isso. E ainda assim, que essa vítima venha implorar pela ajuda dele, para que ele venha escolher o melhor. Só que o narcisista não escolhe o melhor, ele vai sempre escolher o pior. E ele ali te pisando, porque enquanto você está esperando que o melhor aconteça, esse narcisista se vê no poder de ir te pisando, como se pisa num tapete quando alguém passa por cima. Mas ele sabe que não tem nenhum poder. Ele sabe disso. Que o poder que ele tem é a vítima que entrega nas mãos dele. E para isso, ele precisa fazer com que a vítima confie no que ele diz, no que ele está fazendo e na imagem que ele está passando para ela, que ele é aquilo que ele nunca foi. Então, entenda uma coisa. Os sentimentos de baixa valia que leva a vítima a se ver menor do que o narcisista, esse sentimento é dele. Eu quero que você entenda isso. Você não tem que sentir esse sentimento porque esses sentimentos não são seus. Você pode desejar estar em qualquer lugar, menos perto de um narcisista, porque você estando perto vai te gerar toda a confusão mental, emocional, te enfraquecer, até a sua vida sentimental fica fragilizada. Você começa a sentir carência de coisas que você se abastecia muito bem sozinha, é incrível, mas ele trabalha isso. E a vítima começa a ter sentimentos, o pior sentimento que existe.
Porque do narcisista não vem bons sentimentos. Por que ela acaba entrando nessa vibe de sentimentos ruins? Por causa do convívio. Esse sentimento ela adquiriu através do convívio com o narcisista. Porque o narcisista não tem prosperidade. Se você está convivendo com ele ou perto dele, ninguém prospera perto do narcisista. Convivendo com o narcisista, ninguém prospera. Não tem crescimento pessoal no convívio com o narcisista. Não, ninguém cresce perto do narcisista. Não tem paz de espírito próximo do narcisista? Não, não tem. Ele não quer que ninguém fique em paz perto dele. Não tem luz, não tem clareza. Ali é tudo cinza, porque ele vive num lugar cinza e tenebroso. Não pode ter luz ali. E a sua luz ele tenta ofuscar. E quando ele consegue ofuscar a sua luz, é como se ele estivesse colocando combustível dentro dele. Ele se sente ainda mais narcisista. E a validação que as vítimas dão para ele, veja bem, é porque a vítima acaba validando ele, né? Concordando, tentando consertar aquilo que ela sabe que é responsabilidade dele, ela está validando ele. Então, quando a vítima ela dá essa validação para o narcisista, ela está dando combustível para ele continuar sendo assim. Tanto que ele faz de tudo para tornar essa vítima dependente dele, dependente em todas as áreas da sua vida. E a vítima se sentindo dependente, ela vai se sentir menor, gente. Então, quando ele percebe isso, te prepare e conta de 1 até 3, porque exatamente nesse momento ele vai desaparecer e ele vai sumir. Ele já percebeu que você está dependente do que vinha dele, agora que ele não vai doar nada, porque já não tinha nada e dele não vai nada para ninguém. Então toda a força energética do bem e vital que pertencia a essa vítima, ele tira e leva com ele. Você está entendendo agora? Por isso que quando você olha depois de um descarte, aparentemente o narcisista está bem do outro lado, só que ele não está. Ele simplesmente saqueou a sua força vital. Então, ele sabe que você não tem, ele olha agora, ele vê que você não tem, mas se você aceitar ele de volta, ele ainda tira o resto que ele deixou. É isso que eu quero que vocês entendam. E na realidade da vida do narcisista, que a vida deles são fantasiosas, não existe nada, gente. Ali é vazio, vazio, outro vazio. É um poço sem fundo. Mas, além dele saber que ele não tem, ele age como se ele fosse a única pessoa que tivesse para te dar. Olha só. Olha o tamanho do engano. Ele age como se ele fosse a única pessoa que fosse te socorrer. E você precisa entender esse momento dele. Por quê? Porque, afinal de contas, só ele existe. Porque agora ele já tirou o que ele tinha que tirar dessa vítima. Enganando o seu sentimento. Ele faz isso para enganar o seu sentimento. Enquanto você aposta nele, esse narcisista está sugando de outra vítima lá do outro lado, sem que você saiba qual é o tipo de trabalho que está sendo feito. Tira de uma, joga na outra, tira da outra, joga na outra. Você acha que isso termina como? Isso não termina bem. O peso é tão grande que chega uma hora, a única coisa que resta é o narcisista surtar. E quando ele surta, ele vai surtar com quem está mais próximo dele. Não importa o que essa pessoa ofereceu para ele, ele vai surtar. Então, o narcisista quer que você se veja num lugar onde você não vai ter a ajuda de ninguém, a não ser a ajuda dele. A ponto da vítima olhar para o narcisista e dizer: a única coisa que me resta é aceitar o que ele faz. Eu tenho que aceitar, porque se eu sair pode piorar. Ele quer que a vítima pense dessa maneira. Então, observe que o narcisista faz o adestramento em suas vítimas. Ele busca ver você buscando por ele 24 horas o tempo todo. Isso é adoecimento emocional. E por que ele faz isso? Só para controlar os seus passos. Os narcisistas são como
sanguessuga. Enquanto não tira a última gota, não sossega. Então entenda uma coisa. Narcisistas não são pessoas normais, gente. Não são normais. Os narcisistas enxergam você como ele é dentro dele. Quando ele olha para você, ele te trata, tanto que ele te trata desse jeito. Aquilo que eu carrego é o que eu tenho. Ele não tem outra coisa. O que ele carrega são sementes narcísicas. E como que ele iria te tratar diferente se é isso que ele tem dentro dele? Então, a forma com que ele te enxerga é a forma com que ele vê nele. Só não aceita que ele é assim. Só que você não é emenda de narcisista. Você não é emenda dele. Entenda isso, você não é. Aí, o narcisista tem todo o trabalho. Veja bem. Meu Deus, essas motos, só Jesus na minha vida. Veja bem, o narcisista ele tem todo o trabalho para fazer a vítima ficar parecidamente com ele. Você precisa ficar parecida com ele. Até algumas mentiras que a vítima detestava falar, ela começa a falar. Ela começa a esconder, ela começa a negar, ela começa a ter uns comportamentos de coisas que ela também não fazia. Ela passa a fazer para se defender dele. E ele vê que ele está mudando essa vítima, gente. Só que a vítima fica mal. Ela fica mal, que ela está se colocando num papel que não é ela no original dela. E ele, o narcisista, não sente nada. E acredite em mim, ele não sente nada. A vida do narcisista é tão vazia, ou tão vazia, que nem todas as vítimas do mundo conseguem agradá-lo. Ninguém consegue doar, porque eles não existem para receber nada de ninguém. Narcisistas existem para sugar, tirar, minar, diminuir, roubar as forças das pessoas. Por isso eles não podem receber. Então, receber algo de alguém é como se alguém estivesse colocando ele num lugar de humilhação. Já pensou? Eu ter que receber alguma coisa de alguém? Eu estou tão dependente assim, eu sou tão carente assim. Ele não pode se ver nesse lugar de receber algo de ninguém. Eles surtam, eles vão surtar. Eles não recebem. Assim como alguém está disposto a doar, a somar, a abençoar, né? Ele não vai agradecer. Ele não vai olhar para isso como se isso fosse alguma coisa boa sendo feita para ele. Porque se ele aceitar, é como se ele estivesse aceitando que alguém está sendo superior a ele porque está doando para ele. E ele não pode aceitar que ninguém no mundo é superior a ele em nada. Você está entendendo a mente dele? Como assim tem mais do que ele? Como assim faz mais do que ele? Como assim? Está mais pleno? Está mais resolvido? Não, ele não vai aceitar. Então veja que todo narcisista ele vai trabalhar isso. Aqui que eu vou falar nas suas vítimas. Preste bem atenção, todo narcisista ele vai trabalhar isso. Vergonha, dor, angústia, desprezo, humilhação, escassez, descarte. Aí volta de novo. Dá um refrigério, te dá uma água gelada. Depois começa de novo. Angústia, desprezo, dor, vergonha, humilhação, escassez, até a autoestima da vítima descer e ela começar a ter sintomas de depressão. Eu estou falando sério com vocês. A vítima se sente deprimida e reprimida dentro de um lar, que é a casa dela. São as feridas emocionais que são abertas nela. E quando o narcisista dá o descarte, a vítima pensa que ela perdeu. Só que não são perdas, gente. Não são perdas, porque através desse descarte o narcisista está gerando em você medo, medo e medo. E uma vítima com medo, ela não age. Você está entendendo? Não deixe que esse medo crie raiz em você. Narcisista, quando empurra o portão, quando ele convive com uma pessoa, quando ele empurra o portão da própria casa, o copo, ou o prato, ou o talher que está na mão da vítima cai na hora no chão. Ele nem chegou dentro de casa, só empurrou o portão. Aquele estresse sai de dentro dele igual um furacão e vai parar lá na cozinha. Quando a vítima procura, está em 10 pedaços no chão.
Não tem nem como. Ou ela tem que esconder, varrer logo para debaixo do tapete para não arrumar um problema, porque um copo quebrado é um motivo para uma confusão, ou ela precisa amenizar aquilo ali. Ele nem chegou perto. Por que que isso acontece? Minha filha, energia pesada, é coisa ruim. A energia pesa o ambiente, de verdade. Só quem passou por isso é que sabe do que eu estou falando. E a sensação que ele provoca na mente da vítima é que as coisas estão tudo fora do lugar. Não só basta. Eu já vi muita vítima que já me contou isso. Das coisas caírem, ela não ter controle de segurar aquilo na mão dela. É impressionante. Só da energia do cara lá no portão. O que acontece? A vítima tem a sensação de que está tudo fora do lugar dentro de casa. E às vezes não está. Está tudo em ordem e arrumado. Mas a mente dela começa a ver tudo fora do lugar porque ela não quer ter um problema com esse narcisista que terminou de chegar. Gente, isso não é normal. Isso não é relacionamento. Quando uma pessoa chega dentro de casa, que ela já chega tirando a paz de quem está no ambiente, o problema está nela que chegou, não em quem está em casa. Você está entendendo? E os narcisistas se comportam dessa maneira. Tem vítima que agradece se não voltar para casa. Oh, que bom que não voltou. Se é para chegar com energia ruim, coisa ruim, é melhor que nem chegue. Gente, é difícil. Não dá para conviver com pessoas narcisistas. Veja que, em alguns casos, né, no dia em que ele provoca mais estresse na vida das suas vítimas, veja bem, eles fazem isso propositalmente. E cansaço, logo depois ele ri. Ele te provocou tudo aquilo de ruim. Depois ele te olha com cara de deboche e ele ri. Você não entende nada. Você fica com raiva porque você sabe que ele está rindo, que ele está querendo puxar de você um sorriso forçado que você não está afim de rir. Mas você termina até amenizando aquela situação, sendo que o que acontece? A vítima esquece que foi provocado nela um estresse e um cansaço antes desse deboche dele, dessa risada dele. Oh, olha bem, na mente dele, ele vai te procurar mais tarde. E se você disser que tá cansada, acabou. A casa cai na hora. É por isso que ele faz esse jogo. Entre te provocar, usar um semblante de deboche e rir para você após algo ter acontecido. Você tá entendendo como se comporta o narcisista? Quando ele te procurar, você não vai poder dizer que está cansada. Mas ele sabe o quanto ele te cansou, o quanto ele te provocou estresse e cansaço. Se você disser não, estou cansada, estou com dor de cabeça, ou vamos deixar para amanhã, depois a gente conversa, acabou. A casa cai. Olha isso. Mas, na verdade, esse cansaço mental aconteceu pelo tratamento que ele te deu durante o dia. É por isso que à noite a vítima se sente esgotada. E se a vítima não sabe dos direitos dela, porque tem muitas que não sabem, ela cede. Ela acaba cedendo para não ter mais um problema. Só que ela está magoando o próprio corpo dela, o sentimento dela e a alma dela. Porque você não é obrigada a servir uma pessoa que te trata mal, principalmente se for narcisista. Então entenda isso. Isso adoece ainda mais essa vítima, pois a alma dela não está bem com ela mesma, pelo dia turbulento que ela já teve com esse narcisista. E ele não respeita o seu não e ele não respeita nada. Mas observe o quão doente os narcisistas são. O que você sente não importa para ele. O que você sente é um problema seu. Não é problema dele, não é ele que está sentindo, afinal ele não sente nada mesmo. Gente, é uma energia diabólica, é um troço doido, um negócio ruim. Pensa no negócio ruim, é um negócio ruim, é coisa ruim. Ele não vai sentir, não vai se pôr no seu lugar. Para ele não importa se você pode ou se você não pode. Ele precisa ser servido. O que vai importar naquele momento ali é o que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Narcisista trata as suas vítimas desse jeito. O amor, minha filha, passou longe disso. Que amor, meu Deus, coitado do amor, não tem nada a ver com isso. Passou muito longe, é até um pecado chamar isso de amor.
Outra coisa, né? O fato da vítima falar sim para o narcisista não o impede de continuar sendo abusivo com você. Ah, eu vou tentar falar sim porque eu vou amenizar essa situação. Não, não vai mudar ele, nem vai impedir ele de ser ruim, não. É pelo contrário, se você começar a agradar, ele fica pior ainda. Não impede ele de continuar te traindo, de continuar mentindo, de continuar enganando, sugando, se alimentando da dor que essa vítima sente pela forma com que esse narcisista se comporta com ela. Ele se alimenta da lágrima que ele derrama nos seus olhos. Entenda isso. Na mente dele, você que é dramática, você que sente tudo, você que está no raso. Tudo te magoa, tudo te ofende, tudo é drama. Não precisa disso tudo. Você está fazendo uma tempestade em um copo d'água. Ele joga tudo para você. Entendeu? E isso deixa a pessoa realmente para baixo. Só quem sabe como é um narcisista é só quem conviveu com um e se curou e saiu para a vida. E a partir do momento que você entende e que você sabe como eles funcionam, você nem se abala mais com nada disso, nem com esses comportamentos, pois a maioria não aceita mais ser vítima de um ser que nem amor próprio ele tem. Narcisista não tem nem amor próprio, mas depende de vítimas para serem vistos como ser humano. Que rebaixamento, hein? Que coisa feia, seu narcisista. Eita lasqueira! Que coisa horrorosa! Depende de fazer vítima para ser visto como ser humano. Meu Deus! Você não vai ocupar esse lugar de uma vítima desavisada. Vocês estão aprendendo cada vez mais, se libertando cada vez mais, se amando cada vez mais, fortalecendo a sua rede de apoio cada vez mais. Você é inteligente. Você é uma pessoa que você pode crescer mentalmente, pessoalmente, espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas da sua vida. Você pode. Nosso tratamento aqui, a nossa conversa é com a vítima, não é com o narcisista. Narcisista não muda nem melhora. Com o tempo, ele piora. E ele muda as táticas. Quando ele muda as táticas dele, é para que ele não seja descoberto como a mesma pessoa ruim que um dia você conviveu com ele antes. Mas não caia nisso. É só uma tática. É só um período. Ele continua a mesma pessoa que ele sempre foi, porque narcisista não pode se curar. Mas você está sabendo que com você, narcisista não pode mais ser narcisista. Ele vai morrer de fome, ele não vai ser alimentado por você. Você vai dar para ele o que ele merece. E o que ele merece? Escassez do seu bom, do seu melhor e daquilo que você poderia somar na vida dele ou na vida de qualquer uma outra pessoa. Porque quem tem para doar, quem é abundante, é uma fonte. E uma fonte não seca, não é mesmo? Uma fonte não seca. É igual uma fonte de água limpa. Quanto mais você tira, mais ela jorra. Quem carrega coisas boas é desse jeito. Quanto mais você rega uma planta, mais ela floresce. Então, que você venha cultivar os seus bons pensamentos, que você venha cultivar na sua vida as coisas de Deus, as coisas que alegram a sua alma, as coisas que faz você, traga à memória aquilo que te dá esperança. E tá tudo bem. Para você que me acompanhou até aqui, receba o meu abraço na tarde desse dia. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.